Hoje eu vou ter o prazer de apresentar a vocês a Madalena, 68 anos, e ela está aqui como um exemplo de vida para vocês. Hoje em dia a gente sabe que aumentou, né, a faixa etária, tanto que até estão mudando os loguinhos. Hoje a terceira idade já não é mais aquela pessoa com a bengalinha, porque hoje a terceira idade, a gente fala que é a melhor idade. E eu estava até falando com ela, a gente vai abordar algumas doenças, a gente vai falar sobre, né, a velhice, a terceira idade, que hoje em dia, como eu disse, é a melhor idade. Eu a convidei, assim, a gente nem é tão íntima, a gente se conhece de eventos, né, de lugares, mas você sempre foi uma pessoa que me despertou um olhar diferente. Porque a senhora está sempre alegre, ativa, e anda para lá, anda para cá, está sempre trabalhando. Você trabalhava no lugar que eu ia, e a gente via como você tratava as pessoas, desde aquela que a senhora não tinha intimidade, até que era uma amiga, um parente, a igualdade no tratamento. E isso, né, sem a senhora saber, acaba despertando na gente uma vontade de viver muito maior. Você acaba sendo uma referência para a gente. Por isso, eu agradeço você ter aceito o nosso convite e dividir com o pessoal de casa, porque eu sei que tem muitas pessoas, até mais jovens que a senhora, que está aí sentada no sofá achando que a vida acabou, né? Ou falar, não vou fazer atividade física, porque eu já não tenho mais idade para isso. Eu não vou mais sair, porque eu não tenho idade para isso. Aliás, se entrega. E está aqui, ó, uma referência de 68 anos, que eu acho que todo mundo que está assistindo a gente vai começar a repensar na vida depois do nosso bate-papo. Muito obrigada da senhora estar aqui com a gente, poder dividir um pouquinho essa sua alegria contagiante. Eu que agradeço você do convite e espero ajudar as pessoas que estão em casa para saber que a vida tem que ter assim um entusiasmo, não ficar parada, né? É muito importante isso. Muito importante. Vamos começar falando sobre isso. Hoje a senhora faz atividade física, né? Faço atividade física, faço academia 3 vezes por semana e final de semana corro. Agora, pasmem, quantos quilômetros a senhora corre? 5 km. 5 km, gente. Aí você deve pensar assim, como eu. Até fiz essa pergunta e vou fazer de novo para ela. A senhora sempre fez atividade física desde novinha? Não, comecei faz 5 anos. Gente, faz 5 anos. Ela começou depois dos 60 anos. Está vendo que nunca é tarde para começar? A senhora não sente dor nenhuma? Não sinto dor. Cansaço, nada? Nada, nada. Não sinto nada. Gente, olha que maravilha. Por isso que eu falo que é um exemplo, né? Ela faz atividade física, a gente sempre fala no nosso programa que, independente da doença, e do tratamento, a atividade física é muito importante. E aqui está como exemplo, né? Ela é uma senhora esbelta, não tem dor. Eu, com 45, tenho dor já nas juntas, estava até marcando uma médica para ver isso, porque não faço atividade física. E ela faz atividade física, corre, faz musculação, e está aí um super exemplo para a gente. Como que é no seu dia a dia, a sua rotina? Minha rotina é assim. Levanto 5 horas da manhã. Primeira coisa que eu faço, tomo um copo de água, já em jejum. Depois, eu tomo um banho, me arrumo para o trabalho. Como sempre, antes de sair, uma banana, que eu adoro banana. Deve ser o segredo. E daí também, venho para o trabalho, tomo meu café da manhã e depois almoço. Almoço normal. E à tarde sempre como uma fruta. E à noite, o que você come à noite? A janta sempre assim, um danone, uma fruta. Procuro não comer coisa muito pesada. Olha que máximo, é um exemplo mesmo, porque a gente sempre ouve falar, né? Café da manhã como rainha, almoço como princesa e à noite o jantar como mendigo. E realmente está aí, olha, um exemplo para a gente, né? Olha, eu fui conversar com a nutricionista, a Milena Beccari, e ela vai dar algumas dicas, né? Quais são os alimentos que a gente deve até acrescentar no dia a dia, o que a gente deve evitar, o que ajuda a imunidade, enfim. Vamos assistir as dicas da nossa nutricionista Milena.
Hoje a gente vai falar sobre envelhecimento, né? É uma fase tão bacana da vida, as pessoas mais maduras, já vividas, com muita experiência, mas por outro lado, as pessoas podem ter algumas alterações nessa fase, na alimentação, e que podem trazer algumas consequências não tão benéficas para a saúde delas. É muito comum que as pessoas mais idosas tenham problemas com a mastigação, tenham mais dificuldade de mastigação, principalmente com alimentos mais duros, né? Castanhas, carnes, verduras cruas, que são bastante fibrosas. E muitas vezes eles vão se acomodando diante disso e preferindo uma alimentação mais fácil para eles nessa situação. Então eles vão partindo para alimentos mais molinhos, mais cozidos, e nem sempre isso acaba sendo tão benéfico para a saúde. Podem ocorrer algumas deficiências nutricionais por falta de alimentos importantes, porque a preferência também acaba sendo por líquidos. É muito comum que as pessoas fiquem à base de leite e pão, o idoso, e isso acaba não trazendo muito valor nutricional para ele, e realmente algumas doenças podem acontecer. Como consequência disso, fraqueza, quedas podem acontecer, perda de peso pode acontecer e deficiências nutricionais das mais diversas que podem trazer várias consequências para a saúde. Então é importante que algum cuidador ou algum familiar fique atento com isso. Se for necessário, faça uma suplementação. Se realmente esse problema da dentição for muito grave, faça uma suplementação para que não chegue num ponto dessa pessoa ficar desnutrida e precisar de uma intervenção muito mais agressiva. É importante nessa fase todos os nutrientes, como em qualquer fase da vida. Então, fibras são muito importantes para que o intestino funcione adequadamente. As proteínas são fundamentais para que essa pessoa tenha autonomia muscular, se cair, conseguir levantar sozinha, para sair da cama sozinha, para ir ao banheiro, para tomar banho sozinha. Então as proteínas, as vitaminas são importantíssimas para isso. Carboidratos são importantes porque vão dar energia. Enfim, é uma alimentação completa e que não pode ficar deficiente. Então, você que tem um familiar já com uma idade um pouco mais avançada, fique sempre atento, procure oferecer alimentos nutritivos, mesmo que numa consistência diferente, então uma vitamina, uma sopa, mas que seja uma refeição, que seja completa e forneça para essa pessoa todos os nutrientes importantes para a saúde dela. Eu fui conversar com a geriatra, a doutora Daniela, que eu acho ela uma excelente geriatra aqui em Piracicaba. E quando a gente fala de geriatria, as pessoas, claro, associam à terceira idade. Mas numa das nossas conversas, ela estava falando que hoje, a partir dos 40, 42 anos, a gente já tem que procurar um médico para a gente prevenir as doenças futuras, né? Você tem esse controle de prevenção? Olha, eu fui assim ao médico, ele tinha proposto para mim tomar hormônio, porque eu também sentia as ondas de calor. Ah, a senhora sente a menopausa? Não, senti quando eu era mais nova. Mas depois que eu comecei com atividade e tudo, não sinto mais nada. Então, por isso que eu falo, a atividade é a principal coisa na vida da gente. Exatamente. Olha, tá vendo só, gente? A gente tem que levar muito em consideração, né, esses exemplos que aparecem na nossa vida. E a Daniela, eu estava conversando com ela, porque nem todo, né, pessoas acima de 60 anos tem essa vitalidade que a Madalena. E nessa época do ano, tem que ter uns cuidados diferenciados, principalmente por causa do calor, né? Porque está fazendo muito calor. E tem muitas pessoas que acabam não sabendo lidar com isso. E aí começa a ter dor de cabeça, problema da pressão e tal. E são pequenos ajustes que a gente faz no nosso dia a dia que pode mudar, como hidratação, verificar a pressão. Por isso ela vai dar algumas dicas para a gente dos cuidados que a gente precisa ter nessa época do ano que vem fazendo muito calor. Vamos assistir? Vamos assistir. Com esse calor que nós estamos atravessando esses dias, é importante que todas as pessoas, e principalmente os idosos, tomem alguns cuidados a mais para garantir que não tenham desidratação, queda de pressão e outras complicações que podem afetar a sua saúde e a sua qualidade de vida.
A desidratação ocorre quando há um desequilíbrio entre o que a pessoa está ingerindo e o que a pessoa está perdendo de líquido. Isso é muito comum nesses dias quentes, porque ocorre um aumento da perda de líquido pela pele. Muitas vezes, mesmo sem ter sinais de sudorese, mesmo sem aparecer a sudorese, a pele está perdendo líquido. E nos idosos, o centro da sede no cérebro não funciona tão bem. À medida que a idade vai aumentando, esse centro da sede vai diminuindo o seu funcionamento. Então é comum que, mesmo perdendo bastante líquido pela pele, os idosos possam não ter um aumento da sede, com isso não ingerir mais líquidos e podem desenvolver um quadro de desidratação. A desidratação pode se manifestar com quadros que vão desde uma diminuição do volume da urina, um intestino mais preso, dor de cabeça, até mesmo alguns quadros de confusão mental, quedas, e são repercussões que podem trazer problemas para a saúde e para a qualidade de vida. Então a gente tem que ter um cuidado a mais na hidratação. O que eu recomendo é que seja feita uma quantificação no volume de líquido que a pessoa está ingerindo, porque é comum que os pacientes aqui no consultório me falem que bebem muito líquido, que bebem líquido o tempo todo, e quando a gente vai fazer uma medida, muitas vezes eles tomam um golinho várias vezes por dia e a gente vai quantificar, às vezes não chega nem em 500 ml, 1 litro. Sendo que a necessidade mínima por dia é de 2 litros. Nesse calor intenso, às vezes até um pouco mais, 2,5 litros. Então, tudo que for ingerido ao longo do dia de líquido, que seja anotado, e aí no final fazer uma quantificação se está chegando perto desses 2 litros ou não. Ou então, uma outra coisa que eu acho muito boa é separar já uma garrafa de água de 1,5 litro ou 3 garrafas de 500 ml e já deixar na geladeira, em algum lugar fresco, para que se consuma ao longo do dia essa quantidade de líquido. E o restante, em torno de 500 ml, 600, pode ser na forma de outros líquidos, como suco, água de coco, chá gelado, para complementar. Mas é importante que garanta pelo menos em torno de 1,5 litro de água pura mesmo. Uma outra coisa que eu acho muito importante que seja monitorizado no caso dos idosos, principalmente naqueles que tomam medicamento para controle de pressão arterial, é a queda da pressão. Com essa perda de líquido maior que ocorre pelo organismo e também pela vasodilatação do calor, a pressão tende a cair, ficar mais baixa nessa época do ano. Então é importante que se verifique ativamente a pressão, pelo menos umas 2 a 3 vezes por semana, ou então em casos em que ocorram sintomas de pressão baixa. E se essa pressão estiver ficando menor do que 10/6, que seria o limite mínimo, é importante que se entre em contato com o médico que acompanha a pressão arterial para avaliar a necessidade de diminuir a dose dos medicamentos para a pressão, principalmente naqueles que usam diuréticos, que são medicamentos que aumentam a perda de líquido pelo organismo. Nos casos de uma emergência de queda de pressão, é importante também saber o que fazer na hora. Muita gente acha que a medida mais importante e melhor é colocar sal embaixo da língua, e essa não é a medida ideal. Esse sal embaixo da língua, ele demora um bom tempo para fazer efeito aumentando a pressão. Então essa não é a melhor conduta. Quando ocorre uma queda de pressão, a principal medida que a gente deve fazer é colocar a pessoa confortavelmente deitada, com as pernas elevadas, um nível acima do coração, acima do rosto, para que melhore a oxigenação, a circulação sanguínea cerebral. E aí, depois de alguns minutos, que seja oferecido líquido mesmo para a pessoa beber. E uma coisa muito boa também é a cafeína. Então, café, chá preto, bebidas que tenham cafeína, que a cafeína consegue aumentar rápido a pressão. E depois pode ser oferecido algum lanchinho salgado também, mas as principais medidas são essas no caso de queda de pressão. É importante também uma coisa que eu também observo aqui no consultório é a questão do ambiente. Os idosos, eles têm, meio que até cultural, eles falam que não gostam de ar-condicionado, que às vezes ar-condicionado causa pneumonia, que não pode ligar ventilador onde o idoso está. Isso é muito comum, esse tipo de crença. Só que nesse calor, ficar em ambiente fechado, abafado, sem circulação,
piora a desidratação, piora a queda de pressão. Então é muito importante observar o ambiente, se ele está ventilado, se tem circulação de ar, deixar as janelas abertas, ligar sim ventiladores, é óbvio que não direcionados para o idoso, mas ligar os ventiladores no ambiente e nos momentos de maior calor, até mesmo o ar-condicionado numa temperatura fresca, em torno de 24 graus, é importante para manter o bem-estar, para manter a qualidade de vida e a saúde. E por fim, também observar a roupa, né, as vestimentas, procurar usar roupa de algodão, roupa leve, que não retém calor. As roupas de tecido sintético, elas retêm o líquido, não deixam evaporar, então piora esse quadro. Então usar roupa leve, roupa de algodão, roupa confortável. E a alimentação também, uma alimentação rica em frutas, verduras, vegetais que vão ajudar na hidratação, porque esses alimentos contêm bastante água também. E também vão repor algumas vitaminas e minerais que são perdidos através da sudorese. Dona Madalena, a senhora é uma pessoa vaidosa? Sou. Você passa os seus cremes? Passo creme, adoro um batom, né? Um protetor solar, que é muito importante. Exatamente. Você tem algum ritual antes de dormir? Não, só tomar banho, passo o creminho e só isso. Olha só, eu fui conversar com a dermatologista, a doutora Alessandra Montemor, que vai dar muitas dicas bacanas para a gente hidratar. Porque conforme a idade, a pele vai afinando, né? A senhora percebe que vai afinando. Vai afinando. Bateu, cortou. Verdade. Por isso a importância da hidratação, né? Hidratar a pele sempre. De manhã e à noite eu sempre estou passando os cremes. E o filtro solar. O filtro solar não pode faltar. Vamos conferir. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a pele do idoso. O que acontece? Nós temos dois tipos de envelhecimento. O envelhecimento intrínseco, que é o envelhecimento natural nosso, tá? Com o passar dos anos. E o envelhecimento extrínseco. Quais são as causas de envelhecimento extrínseco? Esse envelhecimento extrínseco é o que vai fazer com que nós envelhecemos mais rápido ou mais devagar, tá? O sol é uma das primeiras causas desse envelhecimento. Tabagismo, estresse, sedentarismo, falta de sono, tudo isso daí, má alimentação, pode acelerar o nosso envelhecimento. O que acontece no envelhecimento em si? Nós vamos tendo uma diminuição da derme e da epiderme, que são as duas primeiras camadas da pele, tá? O que acontece? Por que acontece isso? Porque vai diminuindo a produção de fibra colágena, elástica e ácido hialurônico. Então é uma pele que vai ficando mais fina, mais ressecada. Acontece o que? Diminuição das glândulas sudoríparas, tá? Então a regulação de calor ao longo dos anos também vai ficando prejudicada. Outra coisa é o que? A pele ela vai ficando mais frágil, qualquer batidinha ela vai sofrer traumatismo, tá? E a imunidade da pele também vai tendo alteração. Então o que vai acontecendo somando tudo isso daí? Uma pele mais fina, mais ressecada, mais suscetível a trauma e infecções. Qualquer batidinha forma aquelas púrpuras, aquelas manchinhas avermelhadas, aquilo lá nada mais é do que sanguinho, tá, gente? Salvo o quê? Salvo os pacientes que tomam alguma medicação, né? Algum anticoagulante, aquilo ali vai aparecer com maior intensidade, tá? Então, infecção, câncerzinho de pele também, quanto mais idosa a nossa pele, maiores são as chances de aparecer câncerzinho de pele. O que fazer então? Primeiro, hidratação. Principalmente depois do banho, usar sabonetes para pele sensível e após o banho passar um bom hidratante, tá? Procurar o dermatologista pelo menos uma vez por ano para orientação. Qualquer trauma que tiver na pele, procurar um médico, porque a infecção ela pode surgir com maior rapidez e intensidade.
Cuidar da alimentação, alimentos ricos em quê? Em antioxidantes, tá? Vitamina C, vitamina E, para aumentar e melhorar a imunidade. E os antioxidantes, eles retardam um pouquinho o envelhecimento celular, tá? E atividade física, para trabalhar o quê? A parte muscular, para essa pele ela não ficar tão fininha. E cuidados com o sol, gente, porque quanto mais sol tomou ao longo da vida, mais essas alterações acontecem precocemente e mais intensamente, tá bom? Muito obrigada! Hoje, quando a gente fala de suplementação, né, não só na terceira idade, mas eles fazem suplementação até em bebês, para ajudar. Porque por mais que a gente tente comer tudo, nem tudo, porque os alimentos, por mais naturais, a gente sabe que tá cada vez pior, né? Os legumes não são mais iguais antigamente, as verduras têm muito agrotóxicos, e aí a gente começa a fazer algumas combinações que acabam anulando as vitaminas. Então, a gente precisa sempre tá fazendo exames para ver se precisa fazer a suplementação. E a senhora toma alguma vitamina, um suplemento? Eu tomo vitamina D, vitamina B12 também. Que ajuda nos ossos. Nos ossos, que ajuda, só essas vitaminas que eu tomo. Olha que bacana. Agora eu queria que você dividisse com a gente, porque a sua memória é ótima. A gente conversa, ela conversa de tudo, o que você imaginar, ela tá por dentro. E é bacana, porque assim, quando a gente falava de terceira idade, a gente sabe que começa a falhar, só que hoje falha antes. Porque eu também, porque nessa correria do dia a dia, a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo que acaba não prestando atenção, não lembrando das coisas. E, gente, eu descobri uma dica que eu saindo daqui eu vou comprar. Você pode dividir com eles também? Posso dividir. Qual que é seu segredo de memória? Meu segredo de memória é que assim, toda noite eu tomo um comprimido de ginkgo biloba. E conta pra gente quem foi que indicou pra senhora. Quem indicou para mim foi o meu querido Dr. Walter Acorce. Eu perguntei para ele o que eu podia estar tomando por causa da memória, né? Que eu via sempre que eu estava esquecendo alguma coisa. Ele falou, você não vai tomar muita coisa. Só um comprimido de ginkgo biloba. Gente, e ele falou, então é lei, né? É sagrado. Porque ele é maravilhoso, né? Maravilhoso. Evoluído. E vamos falar um pouquinho sobre vacinação. A senhora sabe da importância da vacinação, né? Eu sempre, desde que começou a vacinação da gripe, eu sou a primeira da fila. Sempre estou lá tomando. Tomei da febre amarela, tomei todas as vacinas, porque é muito importante. Claro, para prevenir. Para prevenir as doenças. Então, sempre que tem vacinação, vamos tomar a vacina. E aí eu fui na Rede Drogal conversar com a farmacêutica Cris, que vai explicar realmente quais são as vacinas que eles têm que tomar sempre e por quê. Vamos dar uma olhada. É muito importante os idosos terem alguns cuidados especiais. Ser idoso é muito gostoso. Faz parte da nossa natureza chegar à nossa fase de idosos. O que é muito importante é prevenir algumas patologias que são comuns na fase de idosos. O idoso, a partir dos 60 anos, ele necessita de cuidados principalmente com doenças voltadas à sua imunidade. É normal a imunidade diminuir, as nossas forças musculares também diminuem e isso tudo proporciona o surgimento de algumas patologias e que hoje podem ser prevenidas através de vacinação. 3 vacinas são importantes e fundamentais para o idoso, sendo, primeira, da gripe. É comum todo ano, no país tropical que nós vivemos, é comum a gripe. O vírus da gripe, ela não está presente somente no Brasil, mas também no mundo inteiro. H1N1, que é o vírus que mais causa a gripe e que proporciona uma situação que acaba agravando a situação tanto de crianças, adultos, adolescentes e também o idoso, é muito importante ser vacinado para que o organismo produza anticorpos para quando em contato com o vírus tenha uma imunidade maior, tenha uma resistência maior.
Por isso, para o idoso, a vacina da gripe é importante e fundamental anualmente. Todo ano existe um vírus diferente para a gripe e é importante ser vacinado dentro daquela cepa que é específica para aquele ano. A segunda vacina que é muito importante para o idoso é a vacina da herpes zoster. A herpes zoster é uma patologia que ela acomete o sistema nervoso central e ela manifesta na pele lesões que geram uma dor intensa. É causada também por um vírus, por isso que a vacina é importante, para que o corpo do idoso produza anticorpos e esteja protegido quando em contato com esse vírus. A terceira vacina que é extremamente importante é a pneumo 13 e a pneumo 23. Ela é uma vacina específica para doenças que acometem o nosso pulmão. É muito importante o esquema vacinal com início da 13 e sequência do esquema vacinal com a 23. Desta forma, o organismo estará protegido contra 23 tipos de bactérias e vírus que acometem o pulmão. É muito importante o acompanhamento médico e na Rede Drogal você encontra já todo o esquema vacinal de todas as vacinas. Na Rede Drogal nós temos hoje em Piracicaba, na Avenida Presidente Kennedy. Outro fator que é muito importante com o passar dos anos é a dentição. Hoje, é claro, super em alta, né, a estética, mas uma coisa que as pessoas esquecem é a função, né? Porque eu conheço senhores que deixam de comer carne, né, que tem que mastigar muito, porque não cuidaram dos dentes, nunca deram essa atenção. Ah, não precisa, mas não é questão de estética. Hoje em dia é questão realmente de mastigação. E uma mastigação mal feita dá problema de digestão. A senhora se preocupa com isso? Me preocupo. Por isso eu acho que tem que sempre estar indo ao dentista e procurar fazer tudo direitinho. Por quê? Além de dar mal digestão, também dá problema no rosto, né? Na mastigação da gente, assim. Sempre dá problema, dá dor, né? Então tem que estar sempre vendo com o dentista tudo certinho, se está tudo em ordem. Exatamente. Olha que dica bacana para vocês que estão assistindo a gente. Por isso eu vou conversar com o dentista, Dr. André Cassati, e ele vai explicar um pouquinho da importância, né, da gente estar sempre indo ao dentista, principalmente, né, com o passar dos anos, para que a gente tenha uma dentição perfeita e que deixe tudo organizado aí no nosso organismo. Vamos dar uma olhada. Você já parou para pensar que todo mundo quer envelhecer, mas não quer ficar velho? Pois é, eu estava revendo alguns conceitos e eu vou enumerar algumas coisas que são mega importantes. Tem 3 itens importantes que levam o ser humano a chegar num nível de vida mais alto, uma longevidade. Nós sabemos que hoje, no Brasil, a média já subiu para 75 anos, sendo que no Japão nós temos 82. Mas olha que legal, as 3 coisas que você tem que gerenciar para viver bem e bastante número 1, gerenciar o estresse da sua vida. Esse é um fator magnífico e importante e que nós dentistas entramos nessa jogada. Como? Se você administra o estresse sorrindo, sendo feliz e tendo uma vida plena, você precisa de dente, você precisa de sorriso, você precisa estar bem consigo mesmo. Então, a administração do estresse, nós estamos altamente ligados neste item. O segundo elemento é atividade física. Esporte, manter o corpo com saúde, com vigor. Então isso é mega importante, que é o segundo item que vai levar você a ter uma vida muito mais plena, uma vida muito mais agradável e longa. Ok? O terceiro item é a alimentação. Esse também diz respeito à odontologia principalmente. Você precisa ter uma saúde bucal, você precisa ter bons dentes. E sabemos que com o avançar dos anos, nós tendemos a ter problemas dentais. Uns mais, outros menos, mas é de suma importância que nós tenhamos
uma boa qualidade dental para que você tenha um bom aproveitamento da alimentação, que os nutrientes cheguem ao seu corpo de forma adequada. Aí eu volto, né? Se você tem uma dentição maravilhosa, dentes bem cuidados e saudáveis, obviamente você volta lá no primeiro item, que é a administração do estresse. Porque quem está bem odontologicamente, quem está mastigando bem, quem está correndo, quem está se movimentando, obviamente administra o estresse a partir disso. Ele está colocado como primeiro item, mas pare para pensar que o estresse a administração do estresse ele é decorrente de boa alimentação e de uma saúde corporal fantástica. Então, fica a nossa dica no seguinte sentido: é um conjunto a se tratar ao longo do tempo. Não adianta a gente esperar o problema chegar para depois nós começarmos a mudar alguma coisa. A mudança tem que começar antes, porque antes a gente falava do quarentão, hoje não. Hoje o quarentão é mega para trás, nós estamos falando hoje de 65, pessoas que estão jovens, bem cuidadas, administrando o estresse de uma forma fantástica, alimentação, esporte, estão ganhando um gás de vida muito grande, com muita beleza e com muita qualidade de vida. Essa é a minha contribuição para esta semana, mostrando o quanto nós podemos fazer com a odontologia, trazendo absolutamente uma super qualidade de vida longa e com muita alegria. Como que é a sua vida social? Você é de sair, viajar, tem amigas? Eu frequento a terceira idade e a nossa terceira idade é muito bagunceira, né? A gente viaja muito, tem sempre eventos, jantares, a gente tem reunião uma vez por semana, de sexta-feira. Sempre após as reuniões a gente sai para comer alguma coisa, viajamos muito. Isso é muito importante, É né? muito Ter importante. amigos, né? Ter amigos, não ficar só dentro de casa. Porque a importância da vida da gente, a gente trabalha tudo, mas tem que ter o lazer da gente. Em relação à família, tá sempre grudado? Quantos filhos a senhora tem? Tem um casal de filhos, o Rogério e a Beatriz. E a gente está sempre juntos. Em todo lugar que vai todo mundo junto. Isso é muito importante, gente. Essa parte social, né? Porque muitas pessoas vão deixando, por causa da correria do dia a dia, a gente até entende, falar, amanhã eu vejo meus pais, e vai passando, né? A vida vai passando e eles sentem falta, sabe? Muita gente, muita família acaba deixando, né, os pais de lado. E isso faz com que eles fiquem depressivos. Teve uma série de problemas e até adoeçam. Por isso eu fui conversar com a psicóloga, né? Ela é da Unimed Preventiva e ela vai falar da importância da família, né? E dessa sociabilidade com os idosos. Vamos dar uma olhada. Me chamo Rosângela, sou psicóloga, dou atendimento aos pacientes idosos, terceira idade, e hoje eu fui convidada para falar um pouquinho da importância que a família tem no cuidado do idoso, né? Antes de mais nada, eu acho que é muito importante a gente classificar de que idoso é esse que hoje nós estaríamos falando, né? Por quê? O idoso hoje é tido na faixa etária igual ou superior a 60 anos. Mas percebemos hoje que pessoas com 60 anos, embora seja classificado dentro de uma terceira idade, ele é uma pessoa que não tem nenhum comprometimento do desenvolvimento psicomotor, ele consegue fazer todas as atividades do dia a dia dele. Então, vou classificar o idoso em duas categorias. Uma, o idoso dependente e uma, idoso jovem, né? O idoso jovem é esse que eu acabei de dizer, que não tem nenhum comprometimento nas suas atividades do dia a dia. Ele vai, faz, continua trabalhando, tem uma boa cognição. Então, assim, é um idoso que consegue dar continuidade no seu dia a dia sem ter a necessidade de cuidadores, né? E um segundo, que eu vou classificar aqui como idoso dependente. O que é esse idoso que hoje eu considero como idoso dependente? É aquele que por algum momento ou motivo teve um comprometimento na sua saúde, seja pela própria idade, o avanço da idade,
seja por um comprometimento neurológico, seja pelo psíquico, que requer a necessidade de que alguém o acompanhe, que alguém esteja ao seu lado nas tarefas do dia a dia, né? Por quê? Geralmente eles têm uma limitação do nível cognitivo, do seu desenvolvimento psicomotor, então que requer a necessidade de um cuidador, né? Geralmente, este cuidador acaba sendo sempre alguém da família, de preferência, quase que sempre, uma filha, se não a filha, a esposa, quando não o marido. Mas essa tarefa de cuidar geralmente é mais comum voltado para a mulher. Ser cuidadora é fácil? Não, é uma tarefa difícil que requer paciência, dedicação, carinho, afeto, né? E geralmente o que eu percebo aqui dentro da minha experiência, que geralmente quem cuida do idoso dependente também é um idoso, né? Que também requer a atenção. A atenção ao idoso dependente é muito importante que se faça a presença da família dentro de todo o contexto. Por que é se percebido? Quando algum membro da família assume para si o cuidado, os demais acabam, com o termo que eu vou utilizar para vocês, se acomodando dentro da situação. Só que o idoso, ele necessita da atenção da família. Isso é muito importante. Ele tem que ser acolhido, é importante que ele seja ouvido e não simplesmente alguém que está ali, que está dando trabalho, que apenas vai comer, apenas vai beber, apenas tomar um banho. Então, assim, nós temos que lembrar que o idoso é uma pessoa que necessita de cuidados, que necessita de carinho. É muito comum o idoso se deprimir, né? Por quê? Um dia ele teve uma agilidade, ele foi participativo e agora, de repente, por alguma doença, por alguma situação, as suas atividades é interrompida e sendo tratado, cuidado, direcionado por alguém. Então, isso para o idoso é muito complicado. O papel da psicologia, na parte psicológica, é muito importante trabalhar com o paciente da aceitação dessa condição de estar idoso, porque envelhecer para ele é muito difícil. Torná-lo dependente do outro é muito difícil. E o idoso, ele tem uma personalidade, ele manda, ele tem desejo, né? Então, e o trabalho do cuidador é tentar entender um pouco essa dinâmica desse ser que envelheceu, que requer cuidados, mas que também dá trabalho para o cuidador, né? Então, por isso que eu digo, ser cuidador é uma tarefa muito difícil, requer um cuidado, requer um carinho, requer também ser cuidado, né? Porque senão a gente foca tanto na atenção só do idoso, quando na realidade quem cuida também necessita de ser cuidado, né? Então, basicamente, o que a família ou esse cuidador precisa ter com esse ente idoso, ao qual depende dela, né? É o cuidado com o banho, é o cuidado em levar ao médico, é o horário das medicações, que seguramente ele toma medicação, é estabelecer uma rotina da alimentação, do almoço, tentar não entrar em conflito com esse idoso. Por quê? Bater de frente com o idoso, mas estabelecer uma metodologia onde ele crie possibilidades para que esse idoso possa fazer escolhas. E isso vai melhorar muito a qualidade e a relação. Tem pacientes que são acometidos da patologia de Alzheimer, né? E o paciente acometido da patologia de Alzheimer, muitas vezes ele se torna muito agressivo. E a família não sabe lidar muito com isso,
né? Então é importante que se busque o conhecimento da patologia, o que é que está acontecendo com esse idoso, como lidar com esse idoso. Proporcionar a socialização desse idoso através de um grupo terapêutico, levá-lo a um grupo de dança, isso ajuda muito. Tomar um sol, sair na rua, às vezes levá-lo para um cabeleireiro. Então essa questão da autoestima, a gente aflorar, trabalhar bastante com o idoso, ajuda bastante? Muito. Eu tenho experiência com meus idosos que assim, a maior queixa deles é a questão do abandono, né? Os filhos crescem, casam e vão embora. E muitas vezes passa sábado, passa domingo, passa segunda e o filho não aparece, né? Isso gera uma tristeza muito grande no idoso. E o idoso, ele se descompensa facilmente. Muitos dos idosos acabam desenvolvendo um quadro depressivo, né? Onde não tem vontade de comer, não tem vontade de beber, não tem vontade de sorrir, não tem vontade de sair. E a gente tem que ter esse olhar crítico. Até que ponto aquela pessoa do qual eu tenho um cuidado não desenvolveu uma depressão. Então, prestar atenção, fazer com que ele participe dessa situação familiar, das opiniões de família, né? Fazê-lo ser importante dentro desse seio familiar. Então, tem uma frase de uma pessoa que uma certa vez eu li e para isso me marcou muito, que é da Eliane Brum, e que ela diz o seguinte: cuidar é escutar a demanda da vida, é não tratar como morte o que é vida e como coisa que é gente, né? Então, é bem por aí. Então, assim, vou finalizar com vocês, né? Deixando assim um grande abraço a todos e o meu carinho ao cuidador. Cuidador, você também precisa de cuidados, né? Quem cuida também precisa ser cuidado. Um grande abraço. Olha quanta dica bacana, né? Tenho certeza que alguma coisa a partir de agora vai mudar dentro de você. Nunca é tarde, né? Para começar, principalmente a atividade física. Dona Madalena começou depois dos 60 anos e tá inteirona, bonitona. Sempre encontro você nas lojas, comprando roupa, né? Adoro comprar, né? Que é uma delícia mesmo. E também nossos profissionais da área da saúde sempre, né, trazendo dicas muito importantes para a gente colocar em prática. De repente, né, o seu pai, sua mãe não pôde assistir, pode estar revendo nas redes sociais, tanto no canal do YouTube, Facebook, a gente vai estar colocando as matérias. Mostrem para eles ou tentem aplicar todas essas dicas no dia a dia deles, que eu tenho certeza que, olha aqui um exemplo, né, a Dona Madalena, essa pessoa maravilhosa, com 68 anos de idade, vendendo saúde, que muitos jovens hoje em dia não têm. O jovem fica o dia inteiro sentado no sofá brincando no controle remoto lá, não fazendo atividade física. Imagina que futuro tem, né? Não, é difícil. Tem que fazer atividade. Tem que fazer atividade. Vamos lá, pessoal. Correr, tá vendo? Correr, né? Caminhar, qualquer coisa, mas tem que fazer. Olha, depois da entrevista eu vou voltar a fazer academia, viu? Porque eu sempre soube que é importante, mas olha só, né? Que delícia poder chegar nessa idade sem dor nenhuma. Tem presentinho da Lourenço para a senhora. Obrigada. Tem vários produtinhos saudáveis para você fazer lanchinho. Tem polvilho, tem whey, não sei se a senhora toma whey. Vamos ver o que mais. Olha, tem uns docinhos sem açúcar, sem glúten, sem nada. São produtos saudáveis para a senhora aí tomar os seus lanchinhos, tá? Muito obrigada. Obrigada, tenho senhora. que agradecer você por tudo, viu? Muito obrigada. Que Deus te abençoe sempre. Obrigada. Você e sua família. Muito obrigada. Um beijo para a senhora, tá? Que Deus abençoe. Obrigada. E vocês estão assistindo a gente, com certeza, pode rever nas redes sociais, a partir de segunda-feira, todas as dicas, né, que a Madalena deu pra gente e os nossos médicos queridos que estão sempre com a gente, acrescentando aí. Beijo para vocês e até semana.